enquanto eu estava estudando para passar em medicina, eu que tentava me imaginar vivendo essa rotina, e eu tinha muita curiosidade de saber como é ser um estudante da área da medicina e da área da saúde, porque eu não conhecia ninguém. Na minha cidade não tinha uma universidade para ter pessoas próximas vivendo isso, então com certeza ia ter um deslocamento, né? Tanto que eu mudei de cidade quando eu passei. E talvez, assim como eu, você também tenha curiosidade de saber como é essa rotina, por isso que eu gravo vlogs aqui no canal. Mas hoje eu decidi compartilhar quais são os meus materiais, ou os materiais que eu usei até agora, até o quarto período de medicina, até porque às vezes serve de motivação para você continuar nessa jornada buscando o seu sonho. Oi, gente, o meu nome é Kellen, sou estudante de medicina do quarto período e hoje eu decidi compartilhar com vocês quais são os materiais que eu uso dentro da faculdade ou que eu já usei até agora. A primeira coisa que eu queria trazer para vocês são os meus cadernos. Enquanto eu estudava, eu tinha algumas estratégias de motivação e uma delas era ver vlogs. E essas pessoas que eu assisti os vlogs, até hoje, às vezes, de vez em quando eu paro para assistir, é mais raro, mas na época que eu estava estudando era tipo uma estratégia para manter motivada. Elas tinham cadernos inteligentes. Então, na minha cabeça, ser aprovada em medicina tinha a ver com ter caderno inteligente. Então, hoje eu tenho 4 cadernos e eu vou compartilhar com vocês quais são as capas deles, como que eu uso eles, entre outros materiais que eu uso ou já usei dentro da faculdade até agora. O meu primeiro caderno inteligente, ele foi o maior. Ele tem essa capa aqui. E eu uso ele até hoje. Eu tenho um tablet, tenho um computador agora. Na época que eu estava estudando não tinha. Mas o tablet, eu vou falar sobre ele ainda dentro desse vídeo, como é que eu uso ele em comparação com o caderno. É uma confusão, gente, porque às vezes tem tanta coisa para você usar, que você não sabe o que é que faz. Mas eu não consigo deixar a folha de papel, então eu uso muito caderno para fazer resumo. Eu grifo, né, o que o professor coloca nos slides, mas quando eu vou estudar sozinha, quando eu vou fazer revisão, eu uso esse caderno maiorzão aqui. Então, ele é o caderno das matérias que eu estiver pegando naquele semestre. E eu gosto muito dele. Esse é em parceria com a Gocase. Eu também tenho muita coisa da Gocase. Gocase, né? Vamos falar certo. Da Gocase. Eu também tenho muita coisa da Gocase. Não sei se eu vou mostrar pra vocês. O meu segundo caderno inteligente é esse, o médio. Eu tenho de todos os tamanhos, na verdade. É o médio. Esse daqui eu uso para estudo de liga. Atualmente eu participo de 2 ligas. A primeira é a Liga de Clínica Médica, onde eu sou vice-presidente, e a segunda liga é a Liga de Cirurgia e Trauma da minha faculdade. E aí, às vezes, a gente tem eixos, às vezes não, a gente sempre tem eixos temáticos dentro do semestre. E aí a gente faz sessões ou recebe convidados e fala sobre o eixo temático. Por exemplo, o eixo temático desse semestre da Liga de Clínica é sobre nefrologia. Então, a gente está estudando basicamente, né, sistema renal, quando a gente recebe médicos convidados e durante as sessões, tanto que eu vou apresentar, porque às vezes a gente tem que apresentar as próprias sessões, ou quando recebemos alguém e é um tema muito interessante e está mesmo à frente daquilo que eu vou ver ainda e eu acho interessante, importante. Por exemplo, a gente teve um semestre que falou sobre cardio e falou sobre pressão arterial e é super importante, então eu estudei e uso esse caderno aqui, que ele é o médio. Ele, quando apaga a luz, ele fica brilhando, mas assim, coisa de criança, né? Mas eu gosto dele. O meu próximo caderno é esse aqui. Eu comprei ele esse ano. Na verdade, a capa certa é essa, né? Ou a frente dele é essa. Eu tenho 4 cadernos e nenhum deles é do mesmo modelo, tipo, pra fechar uma linha. Eu comprei eles das capas que eu gostei, que eu queria no momento, e foi isso. Então, esse daqui eu uso pra resolver coisas do canal e da loja. Então, eu anoto coisas aqui, pendências, enfim. Então, ele é mais coisas não faculdade. E por último, o meu caderno é esse daqui. Esse. Parece com o outro, mas não é da mesma linha. Esse é o Ágata e eu acho que esse é o Luara. Então, não é a mesma linha de caderno, mas eu gosto dessa estampa deles. Esse daqui é muito interessante para deixar dentro do jaleco, dentro do bolso do jaleco, porque em nem todos os lugares a gente consegue usar celular. Até pode, mas às vezes não pega bem, porque parece que você está usando rede social e às vezes a gente quer fazer anotações, porque nem tudo fica na cabeça, né? Coisas importantes precisam ser anotadas, e eu falo sobre isso aqui no vídeo do canal. Por isso que eu uso esse caderno, eu uso ele desde o primeiro período, também em sessões de liga. Primeiro eu usei ele, antes do outro eu comprei esse, junto com o grande. Porque, sei lá, tava na minha cabeça que eu precisava anotar coisas, né, e colocar no jaleco. Então eu uso esse aqui dentro do jaleco. Ele é pequenininho, é o menor que tem. Então eu tenho o grande, o médio, o intermediário e o pequenininho. Eu tenho 4 cadernos inteligentes. Como eu falei pra vocês, eu tenho tablet, tenho computador, mas eu não consigo me desvincular de agenda física. Então, todo ano, todo semestre, eu tenho que comprar uma agenda física. E eu realmente uso a minha agenda. Vou mostrar aqui pra vocês.
ela realmente está, não no início do ano, né? Mas ela realmente está preenchida quase todos os dias, porque eu preciso usá-la. Hoje mesmo, tudo tá anotadinho aqui, o que é que eu tenho que fazer durante o dia, porque eu não sou ninguém sem a minha agenda. A luz tá ruim, né? Então esse lado aqui fica melhor pra vocês verem. Mas eu uso agenda física. Logo quando eu entrei na faculdade, eu ingressei, logo no primeiro semestre mesmo, na Liga de Cirurgia e Trauma. A gente faz uma prova, eles têm uma aula introdutória e eles também disponibilizam os assuntos e a bibliografia que a gente tem que estudar para fazer a prova. Então, logo no primeiro semestre, teve a prova, porque nem sempre, em todo semestre, abre vaga, mas graças a Deus, no semestre que entrei, estava tendo processo seletivo para entrar na Liga. E aí eu estudei muito, instrumentação cirúrgica, é, coisas que a gente não vê fora da faculdade, e é um choque de realidade, mas é muito bom. E graças a Deus, eu passei em terceiro lugar na minha prova, e foi uma das provas mais difíceis de ligas que eu já fiz. E aí surgiu em mim a vontade de ter um kit de sutura. E eu tenho que ter sutura e vou mostrar ele aqui pra vocês. Logo no início eu não tinha, mas é porque normalmente na liga a gente tem prática de sutura. E aí a gente tem que usar, às vezes, os da liga, não tem suficiente para todo mundo, principalmente quem tá chegando agora. Então, por exemplo, eu que tô agora no quarto período, tem os calouros, né? Se a gente for para a mesma sessão de sutura e só tiver o material da liga, eles vão ter prioridade do que eu que já tô no quarto. Por isso eu vi a necessidade de comprar o meu com o passar do tempo. Então eu não comprei logo de cara, mas eu acho que foi do primeiro pro segundo período que eu adquiri o meu kit de sutura e vou mostrar para vocês o que é que tem dentro. Começando pelos fios de sutura, esse aqui é o número 3. Tem um, dois, o 3 e o 4, não sei se tem mais do que isso, mas geralmente eu gosto de usar o 3 por causa do diâmetro dele, pra mim é mais confortável por causa da minha pele sintética, não a minha pele, né, mas a pele que eu vou mostrar aqui pra vocês. Aí a gente tem que comprar a caixinha, é um pouquinho caro, eu acho, caro, mas para uso individual é interessante, porque dura bastante. E ele tem 45 centímetros, então dá para você treinar várias suturas. E dependendo da sutura que você fazer, do tipo de ponto, dá para reaproveitar. Mas geralmente eu não reaproveito, porque eu gosto de fechar até o final, de fazer o ponto final, né? Então quando você enrola no último ponto, geralmente você não consegue mais desfazer e reaproveitar o fio. A segunda coisa que eu queria mostrar para vocês é a minha pele sintética. Ela é assim. Tem até alguns pontos que foi eu que fiz. Já tem um tempinho que eu não treino, porque esse semestre tá bem corrido. E ela é assim. É bem legal, porque ela imita as três, né? Deixa eu ver. As três camadas da pele. Ela tem aqui, eu acho que a hipoderme vocês não vão conseguir ver, porque ela tá bem clarinha. Mas ela é bem interessante, porque ela dá essa noção de pele. E ela é de pele real, né, no caso. E ela impõe resistência enquanto você vai fazendo o fio. Aqui, então, os fios que eu fiz, né, e acaba que eu não reaproveito eles. Tá até uma agulha aqui, porque esse fio já é agulhado. Tem fio que a gente tem que colocar agulha, mas geralmente se usa fio agulhado. Então, ele já tá aqui porque eu não reaproveito fio, porque eu fiz a sutura até o final e fechei com um ponto final. Outra coisa que eu achei muito legal quando eu cheguei na faculdade e entrei na liga de cirurgia foi a instrumentação. Eu fiquei assim apaixonada pelo material de instrumentação, pinça, tesoura, os nomes, as ordens. Eu fiquei, ai, bisturi, amei, aprendi. E aí acabei comprando pra mim. Aí, nos kits de sutura, você tem as instrumentações básicas, né, que vem em quase todos os kits. Primeiro é a pinça dente de rato. Ela é dente de rato porque tem essas pontinhas. Mas se ela não tivesse essas pontinhas e fosse desse mesmo formato, desse mesmo modelo, ela seria chamada de pinça anatômica. Mas quando ela tem essa pontinha, tem outras que tem essa pontinha, gente. Então, na faculdade, quando vocês entrarem, vocês vão ver os detalhes. Eu não vou ficar falando aqui, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas essa daqui, geralmente, vem em todos os kits. É a dente de rato, ou uma anatômica. Esse daqui é um porta-agulha. Eu tenho dois porta-agulhas. Eu não vou saber o nome dele, não. Por isso que eu não vou nem tentar falar. E eu tenho um porta-agulha curvo. Ele é igual ao outro, tá vendo? Que ele tem uma pontinha assim pra baixo. Então, ele é um porta-agulha curvo. A tesoura íris. Ela é mais delicadazinha para fios. A tesoura maio, tem outras tesouras também, que são para fios, são tesouras mais grosseiras. Mas essa que eu tenho aqui é a íris, ela é mais delicada. E aqui é o meu cabo de bisturi. Ele tá sem a lâmina,
porque a minha lâmina quebrou. Eu fiquei treinando tanto colocar, gente, porque colocar não é tão fácil assim, não. Tem toda a técnica, porque você pega ele com porta-agulha direitinho pra poder encaixar. Então eu ficava treinando muito, porque a primeira vez que eu coloquei deu trabalho, eu fiquei com raiva. Então eu queria ser boa nisso. E aí eu fiquei treinando muito, e aí a minha lâmina quebrou. E como a minha pele sintética já tem, né, já vem com as marcações, eu não preciso fazer o corte. E geralmente quando a gente tem sessão na liga, o pessoal que está organizando já dá pra gente as coisas cortadas, né? Então eu não preciso, mas pretendo comprar a lâmina do bisturi para colocar no meu cabo de bisturi. O meu cabo é o número 3, mas aí a gente tem 3 e outro lá que eu acho que é o 4, se eu não me engano. Falando nisso, eu tenho que fazer uma revisão, né, de instrumentação. Que eu nunca mais consegui ir assim pra liga do jeito que eu tava no primeiro semestre, mas é muito bom e eu amo cirurgia. A clínica também. Então é uma confusão, porque eu amo a cirurgia, eu amo a clínica, e tem uma confusão entre a cirurgia e a clínica. Mas eu não tô nem aí, porque eu amo os dois, e é isso. E eu vou já rodar nos dois lugares. Eu vou deixar o melhor pro final, que é o que eu comprei mais recente. E eu tô assim, às vezes eu pego e olho ele assim, fico... Mas agora eu vou falar com vocês sobre o meu tablet. Tá até desbloqueado. Meu tablet, eu uso ele por causa dos livros. Tanto para leitura, assim, de vida, quanto as leituras da faculdade. Então, eu tenho uma biblioteca grande que eu gosto de colecionar livros, mesmo de matérias que eu nem peguei ainda. Quando eu vejo alguém falando, livro tal, de tal, referência de tal área da medicina, eu vou lá e boto aqui no tablet. Então, eu tenho, vou mostrar pra minha a pasta pra vocês. Olha o tamanho da minha pasta de livros. Tá certo? Tá certo. Vendo? Muita aí, cada pasta. Então, eu tenho um livro de anatomia, biologia molecular, bioquímica, embriologia, farmacologia, fisiologia, genética, histologia, imunologia, medicina interna, microbiologia, parasitologia, patologia, atendimento no trauma, que é o PHTLS, e a propedêutica, que é o amor da minha vida, né? A propedêutica, que é a mesma coisa de semiologia. Então, talvez na sua faculdade, quando você entrar, você vai ver como semiologia, mas eu acho propedêutica o nome mais bonito. O nome na matéria da minha faculdade é propedêutica, então eu acabo usando propedêutica. Para isso que eu uso o tablet, também escrevo em cima dos slides dos professores. Geralmente eu chego na aula já tendo o slide do professor e ele nem sabe disso, porque eu vou atrás de pessoas que acabaram de sair daquela matéria e professor geralmente não muda de slide. Não muda de slide. Então, eu vou atrás e peço, aí o pessoal me manda e eu já chego na aula com o slide. Pra poder, ele vai dando, essa parte que é mais importante, enfim, eu vou gravando dentro do slide dele. Porque isso é muito importante. E depois eu vou pro livro. Então, eu faço as duas coisas. Faço filtro pelo slide, faço filtro pelo livro. E as últimas e melhores coisas que eu vou mostrar pra vocês aqui é o meu case do Steto e do Sfig no manômetro. Mas a gente fala só Sfig. Eu comprei o conjunto, né, do case, o Sfig, que é esse instrumento aqui, que a gente usa para poder aferir a pressão arterial das pessoas. Eu não usei ele ainda, na verdade ele é novinho. E aí eu vou ter aula semana que vem e vou usá-lo pela primeira vez. Eu já tive aula e eu compartilhei um vlog sobre essa aula, mas eu usei o da faculdade, que é ruim. O Sfig é até bom, mas o Esteto, misericórdia. Aí ele fica dentro dessa bolsinha e dentro do case. Uma bolsa dentro da bolsa, meta bolsa. E o meu xodó da minha vida, que é o meu estetoscópio. É esse daqui. Da Litman. É o Classic 3. Vou mostrar pra vocês. É a cor framboesa. E eu gosto muito desse detalhe que ele tem aqui. Esse lado não dá pra ver muito, mas esse lado tem pra ver, tá vendo? O arco-íris. Olha como é lindo. Eu achei lindo, né? Eu babo demais nele. Enfim. Quando a gente chega na faculdade, pensa que já vai usar estetoscópio, isso e aquilo. Não, gente. Demora de usar. Eu vou finalizar mostrando uma coisa que a gente usa logo quando chega na faculdade. Que é o... Não, pera. Esquecendo de mostrar pra vocês uma coisa importante. Cadê ela? Aqui. A minha lanterna. Vou mostrar o... Eu também comprei junto com o conjunto do esteto, do case e do Sfig. Aí, ela é uma lanterna médica.
basicamente desse jeito. Não sei explicar muito, não sei as partes ainda. É tudo muito recente, minha compra. Então não me julgue. Aperta o botão, ela liga. Aperta o botão, ela desliga. E é isso, aí a gente usa pra ver as cavidades. Enfim, principalmente da boca, né? É bem usual, muito interessante. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu jaleco. Então, gente, eu tenho dois jalecos. Mas agora eu vou mostrar só um pra vocês, porque eu nem sei onde é que tá o outro. No início a gente tem muito com, ai, meu jaleco e aquilo tudo. E tem cerimônia do jaleco. Eu nem gravei não na minha cerimônia, tem um jaleco por aqui, né? Mas eu tive. E aí, esse que é o meu jaleco, o símbolo da faculdade. Meu nome. Gente, quando eu vi o meu nome, com o nome medicina, pela primeira vez, foi assim, uma emoção tão grande. E eu sempre gosto de usá-lo, ainda que você não tenha toda aquela bestagem que era no início, ainda assim é muito especial, porque a luta foi grande para conseguir ter o direito de usá-lo, não é nem preço, porque eles não são tão caros, mas é o direito que você ganha de usá-lo. E a última coisa, o último elemento que eu vou compartilhar com vocês é o meu porta-jaleco. Existem vários modelos, esse daqui é o modelo do meu porta-jaleco que eu faço, porque eu tenho uma loja de moda médica e moda profissional. Então, esse daqui eu confecciono, tem um ateliê, né? Enfim, aí a gente borda. Não tem meu nome, talvez eu adicione, porque esse aqui é meio que um protótipo, eu ainda tô lançando. Eu usava outro, mas eu não vou mostrar o outro, né? Claro que eu vou fazer propaganda do meu, da minha loja. Então, esse é o porta-jaleco da minha loja. Tem outro modelo também, que é mais minimalista, pra quem não quer que mostre nada. E é isso. Bom, gente, esses são os materiais que eu usei até o momento dentro da faculdade de medicina, até o quarto período. E eu acho que deve vir ainda algumas coisas e eu vou atualizando vocês. Mas basicamente é isso. Algumas coisas eu usei mais no início, outras coisas eu uso mais agora, outros eu não usei no início e uso agora. É uma confusão, a gente vai agregando, até porque algumas coisas são caras, né? Então a gente vai comprando à medida que vai sendo possível. O esteto eu só comprei agora, porque eu tive necessidade de comprar agora, antes eu não tinha necessidade, mas eu tinha vontade. Então eu só comprei mesmo quando eu tive necessidade, porque a vontade eu sempre tive. O jaleco a gente nem começar tendo, até porque na primeira semana de aula, às vezes tem algumas oficinas dentro do laboratório e só entra no laboratório com jaleco, mesmo que você não vai ter nenhum contato com questões biológicas, com peças biológicas ali, você tem que entrar no laboratório com o jaleco. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo ele tem mais um tom motivacional para motivar você a continuar estudando e também para conhecer essa realidade vivida dentro da medicina. Obrigada por ter ficado até o final do vídeo. Não deixe de curtir, se inscrever e comentar. Isso é muito importante para o crescimento do set médio. Um beijo e tchau.